nome é Deco Porteira e eu gosto de regras, coisas que fazem sentido e as leis de Newton. Meu nome é Guilherme e eu gosto de prosa. Meu nome é Laís e eu gosto quando rima e quando não rima também. Meu nome é Ulisses Belegoli e eu gosto de Adélia Prado, Walt Whitman e Wisława Szymborska. Saúde! Querida pessoa que está nos ouvindo neste momento, olá você primeiramente, nós estamos no Complexo, o podcast da Varanda. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais como Aqui na Varanda, @aqui na Varanda. Então dá uma seguidinha lá na gente, caso você já não esteja seguindo. Inclusive um beijo dos nossos ouvintes sempre fiéis, que a gente já está quase mencionando pelo nome do episódio. Inclusive sou a favor de fazer isso em breve. Afinal, né, levar o nome de 2 pessoas não é tão difícil. Um beijo pra você. E a gente novamente está aqui no nosso novo formato, que consiste em cada um de nós somos uma equipe, né, de mais do que amigos, sócios, composta por 4 pessoas. Cada um vai sugerir um tema e ninguém pode vetar o tema. A gente é obrigado a falar sobre aquele tema no episódio de podcast. Dessa vez, quem definiu o tema foi o Ulisses, que estipulou poesia para grande desgraçamento mental de alguns ou algum integrante, não vou falar ainda, você vai ouvir nos próximos minutos. Então, eu queria primeiro convidar o Ulisses para ele explicar para a gente por que escolher o tema poesia. E você que está escutando a gente também, não se preocupe se você não gosta muito de poesia, ou então saiu um pouco da sua leitura, faz tempo que você não lê, ou que você quer começar a ler. O Ulisses, para a gente ter uma bibliografia comum para o episódio, ele montou um documento chamado Poesias para se ler na Varanda, se não me engano. Isso. Então a gente leu esse documento, a gente leu as mesmas poesias para a gente ter pelo menos um arcabouço teórico e comum para a gente discutir nesse episódio. Então, Ulisses, por favor, conte pra gente por que poesia. Em primeiro lugar, por razões altruísticas, porque eu sou uma pessoa muito altruísta. Em segundo lugar, por razões egoísticas, porque eu sou uma pessoa muito egoísta. Altruística porque, assim, a poesia, eu acho que é um gênero que todo mundo já teve contato com a poesia na escola, né, na vida, enfim, de diversas maneiras. Só que ele é um gênero que as pessoas buscam um pouco, né, tanto nas livrarias e tudo, mas entre as pessoas que gostam de literatura e que produzem literatura, a poesia é um gênero que tem muita circulação, tanto que muitas editoras vivem, né, de poesia, publicam poetas. As principais editoras, né, do país publicam muita poesia ainda, então há uma coisa de uma especificidade desse gênero. Eu gostaria de conversar com vocês, e porque eu acho que, assim, quando as pessoas conseguem entrar nessa coisa de ler poesia, a vida delas muda. A minha vida, assim, eu diria que a maior influência, assim, intelectual da minha vida é poética, é de coisas que eu li em poemas, né? Eu acho que ela compete com o cinema, assim, na minha formação intelectual, né? Assim, e principalmente na minha formação sentimental, eu diria, assim, né? De conseguir articular o que você sente com o que você pensa. Enfim, é por isso que eu escolhi esse tema. Preparei essa mini pastinha de leitura para vocês, para a gente também ter um ponto, assim, de experiência comum. Mas eu queria começar perguntando para vocês, eu já sei algumas respostas, mas nosso ouvinte não sabe, da experiência de vocês com poesia, né? Então eu queria perguntar, vocês podem responder aí na nossa ordem, outra ordem, se sentir à vontade, falar assim, qual é a experiência de vocês com poesia? Na escola, em casa, assim, tem um poema que vocês gostam muito, tem um poema que vocês odeiam, pegaram o ranço de algum poema? A minha experiência com poesia sou contra. Eu acho que a poesia não faz sentido e nada que não faz sentido deveria existir. E eu tenho um poema preferido, que demonstra bem o que é poesia para mim. Eu vou ler partes do poema porque eu acho ele muito interessante. Por favor. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Essa poesia foi declamada num sarau no meu colégio sobre Minas Gerais. Eu lembro vividamente até hoje. E aí, por que eu vou pegar um gancho? Porque, já respondendo a pergunta do Ulisses, eu estudei num colégio. Aquela clássica história da criança que vem para um colégio todo lúdico, todo fofo, aí chega no ensino médio massacrada, aquele coming of age brasileiro. Então, eu fui assim. Eu era numa escola muito maravilhosa, o nome é Balão Vermelho, daqui de Fora.
E lá eles tinham... uma das fundadoras do colégio, a Tida, ela é muito apaixonada por poesia. Ela tinha um esforço muito grande voltado para literatura no geral. Ela criou uma biblioteca em homenagem à Ana Maria Machado lá no colégio. Ela chamava os autores para lá, enfim, conversar sobre isso. Então era uma coisa muito presente no nosso currículo no colégio. E ela era muito, né, até hoje, apaixonada por poesia. E ela é louca por Cecília Meirelles. Tem até um poema, acho que 2, se não me engano, não tô lembrando agora de cabeça, no material que o Ulisses fez pra gente, que a gente vai disponibilizar, vai ter o link aqui na descrição. E era até uma piada, não no sentido pejorativo, era uma piada recorrente, uma piada interna entre as pessoas do balão da minha turma, o poema da bailarina da Cecília Meirelles, porque a Tida ali em todo evento ela começava, aquela menina tão pequenina quer ser bailarina. A gente sabia de cor que ela amava quando tinha apresentação de dança no colégio, ela declamava esse poema, ela fazia sarau de poesia. Então associou para mim um momento, uma época muito querida da minha vida. Então, assim, ela foi uma pessoa essencial para eu ter essa, eu não digo nem sensibilidade, porque eu acho que todo mundo tem sensibilidade para poesia. Eu acho que falta descobrir, igual podcast. Podcast, a pessoa pode não gostar de podcast, mas ela vai encontrar um programa, um episódio que ela vai gostar. A poesia é igual, vai ter uma poesia que vai conquistar a pessoa. Então, ela me conquistou cedo, então eu queria mandar um beijo para ela, perfeito. Ô, Laís, eu só consegui ouvir uma coisa do seu discurso. Sarau de poesia. Pra mim, tipo assim, se eu imagino o inferno quando eu morrer, vai ser assim, Decão, senta aqui que vai ter agora 100 anos de sarau de poesia e começa o diabo. Café com pão, café com pão, café com pão. O Deco fala isso até ter o primeiro sarau de poesia da filha dele, a Aline. Quando ele vê a Aline declamando a poesia, ele vai chorar 5 horas seguidas. Escuta o que eu tô falando, a gente vai ver isso. Vai mesmo. E qual que vai ser? Bailarina. Cecília Meirelles. Não, ela vai fazer café com pão, vai falar, pai, Manuel Bandeira, café com pão. As lágrimas caindo, filmando tudo na frente dos outros pais, atrapalhando tudo pra filmar, vai ser isso. E você, Gui? Como eu comentei no início, eu não tenho a poesia como meu gênero preferido. Eu acho que a única coisa que eu leio menos que poesia é teatro. Eu acho que se eu for contabilizar assim, eu acho que eu leio menos teatro e um pouquinho ainda mais de poesia, mas sem dúvida alguma prosa, tanto a ficção quanto a não ficção são os meus preferidos. E assim, na infância eu nunca tive uma grande influência que me levasse para poesia, não. Eu lembro que meu pai tinha uma coleção da Abril, que eram uns livros em capa dura, que tinham assim, os clássicos da literatura, e aí eu lembro assim, de pegar Camões, Lusíadas, eu achava muito bonita a edição, então eu li alguma coisa assim como criança, e tinha edição também da Divina Comédia, com umas ilustrações do Gustave Doré, e aí eu achava lindo o livro, e aí tentava ali começar a ler, mas muita dificuldade ainda, era moleque. E eu comecei a levar assim, a poesia um pouco mais a sério, adolescente, eu não sei mais ou menos com quantos anos, que eu li uma biografia do T.S. Eliot. E aí, lendo a biografia, eu fiquei muito curioso de ler a poesia do Eliot. Então, acho que sim, se eu fosse apontar o poeta que eu mais li, sem dúvida alguma foi o Eliot. Tanto que eu tenho 2 edições nacionais assim da poesia completa do Eliot. Uma que saiu pela Nova Fronteira, traduzida pelo Ivan Junqueira, e teve uma, acho que do ano passado, da Companhia das Letras, do Caetano Galindo. Então, acho que assim, o Eliot foi o mais presente assim na minha vida de leitor de poesia. Nossa, eu amo a Terra Inútil. Ô, Guilherme, você não devia ser um adolescente muito popular, então, né? Não, nunca fui. Mas, Deco, você não lia poesia também, não era? Até hoje, não é? Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Eu tinha outros problemas, igual minha aparência, que não me fazia, mas o Guilherme é um rapaz muito bonito. Isso, Deco, você é mó gato, Deco. Hoje eu sou, né? Dizem que eu fiz mais plástico que a Anitta. Mas sabe por que eu tô perguntando isso, gente? Porque às vezes, né, tem isso assim, a poesia, como ela não entra num lugar muito padrão, as pessoas têm histórias muito diferentes com poesia. Mas às vezes elas lembram de poemas, ou de coisa específica como o Deco, a Laís, né? Então, tô trazendo isso para perguntar para vocês também. E os poemas que eu mandei, vocês leram? Li. Eu li. E aí uma coisa assim, que eu achei curiosa quando eu terminei é que as poesias que eu mais gostei foram dos autores estrangeiros, que foi a da Wisława Szymborska e do Whitman. Foram os que eu mais gostei da seleção que o Ulisses fez, foram os que eu mais gostei. E gostei de um poema em prosa, acho que do Manuel Bandeira. Gostei também. Do Manuel de Barros. Isso, do Manuel de Barros. Uma nota. Uhum. Nossa senhora, do Whitman, agora que eu comentei, gente,
O que me fez ler o Whitman também foi Sociedade dos Poetas Mortos. Uhum. Bom filme. Me fez muito ir atrás do Walt Whitman quando moleque. O Gui é muito sensibilizado por filmes, né, também. O Gui é uma pessoa literatura em prosa e filmes. Eu tenho uma boa história do Borges e a relação dele com a poesia. Perguntaram pro Borges um poema preferido dele. E ele, tipo assim, declamou um poema em mandarim. Não sei se era mandarim, não muito comum ali na região dele. Na região, né? E aí ele declamou o poema, ninguém entendeu nada do conteúdo, e perguntaram assim, nossa, mas do que fala esse poema? O Borges falou assim, não faço a menor ideia, eu só achei a música bonita. E aí eu acho que isso fala muito de um elemento da poesia que é bacana, que é assim, a música, né? Às vezes a música, você não pode estar entendendo ali o significado, mas a música te embala. Sim. Eu acho que esse daí é um ponto que às vezes a prosa tenta imitar, né? E aí falam muito do Proust, que ele tinha ali uma escrita musical. Eu acho que a poesia tem isso aí como um elemento importante. Isso me lembra até a minha introdução do início, que eu falei que gosto quando rimo e quando não rimo. Mas é porque quando eu era criança, eu gostava, e eu escrevia poesiazinha no caderno lá do balão, mas pra mim poesia tinha que rimar. Óbvio. Rima rica nessa porra. Então, assim, só muito mais velho, mas assim, muito mais velho mesmo, assim, que eu comecei a gostar de poesia que aos meus olhos era não convencional, mas enfim, é super comum, né, não rimar. Mas eu sou muito apaixonada, e aí eu achei engraçado você falar isso, que pode falar em mandarim, que até lendo esse livro dele eu fico achando engraçado que alguns títulos de poema, inclusive o preferido até agora, é em inglês. Aí ele põe um título em inglês e escreve o poema, originalmente em espanhol, né? Mas eu acho engraçado que ele passeia muito bem pelas línguas. Não, ele não sabe mandarim, ele só gostou da música que saía ali quando ele tentava ler. Sabe, uma pessoa assim, vê se eu dou conta, não dou conta. Eu acho que é um grande problema para mim da poesia isso, essa falta de regra. Porque assim, você aprende pequeno, porque para ser poesia tem que rimar. Aí você faz o raio da riminha lá, chama, fiz poesia. Aí quando você vai ficando mais, não precisa rimar não. Aí tem que ter as estrofes, tem que ter as quartilhas, tertilha, né? Eu não sei o nome daqueles negócios que divide. Aí fala assim, mas tá, nem toda poesia precisa ter as métricas da poesia, você pode taraná. Aí o Ulisses me manda um arquivo com 30 páginas. Aí tem 4 linhas escritas. 4 linhas escritas. Aí você fala, isso aqui é poesia, mas a pessoa nem se esforçou. São 4 linhas, velho. Mas a síntese é muito poderosa. Eu digo para você, uma pessoa que trabalha com texto, eu estou descobrindo na minha vida, foi uma coisa que a gente está falando no podcast do Machado, que o Machado ele consegue falar muito com pouca coisa. Que é assim, a pessoa que não tem o poder de síntese é uma magia. Laís, mas tudo é assim. Hoje o dia está bonito. Vou ver o céu. Você me desculpa, tá faltando regra na poesia contemporânea. Ô, Deco, me conta como é que foi ler poemas. Ulisses, eu li, assim, vou te contar. Você gostou de algum? Gostei de frases de algumas, gostei dos que se aproximavam mais com uma outra escrita, não com a poesia, entendeu? Mas, gente, Deco, você achou algum poema, você não entendeu o sentido de alguma coisa, de algum poema? Tá, peraí que eu vou ler um poema aqui. Eu vou ler um poema. Porque tem poemas que eu coloquei para o Deco. Eu vou achar. Em vez de perguntar por que as crianças gritam na rua, perguntar-se por que não gritam na rua os adultos. Por que não gritando na rua? Tem gente trabalhando. Tá em pandemia. A criança grita porque não tem educação. Falando na moral. Você já sentiu em algum momento, vou falar um cenário específico. Tarde, quente, de fora, fila de banco. Você ali naquela situação. Você já não sentiu um ímpeto de deitar no chão e chorar, assim, numa situação tipo essa? Sim, de terça a quinta, geralmente. Então, é tipo isso. Ô, Laís, você precisa de uma outra pessoa vir me explicar? Mas, Deco, a gente tem que explicar quase tudo. Isso é verdade. Isso é bem verdade, Ulisses. Mas você está falando coisas que são jargões, mas que nenhum deles você justificou. Tipo assim,
né, não faz sentido. Você não falou nada aí que não faz sentido. Falou, não, porque é muito subjetivo. Não é subjetivo, né? Tipo assim, é uma leitura, nem tudo é subjetivo. Você leu, você entendeu o que estava dizendo. Então, assim, o que você está dizendo não condiz com os jargões que você está usando. Eu não entendi o que a Laís entendeu uma coisa completamente diferente do que eu entendi. Essa subjetividade é uma das coisas que eu acho mais bacanas. O Ulisses pediu para a gente separar um poema que seja importante para a gente, ou que a gente goste. E aí daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas sobre esse poema específico, eu comecei primeiro lendo, tentando entender assim, o significado. O que o autor quis dizer? E aí fui até atrás um pouco assim, de dados biográficos do autor. E peguei ali meio com significado. Mas, de repente, aquela poesia começou a fazer um outro significado para mim, o que eu estava passando no momento. E aí, quando o Ulisses perguntou assim, qual é um poema importante para você, foi esse que veio. Que talvez o autor não tinha a menor ideia daquilo aparecer no poema, mas foi um significado que eu peguei e, para mim, ganha uma importância danada. Mas deixa eu fazer porque isso não tem nada a ver com a poesia, né? A gente faz aqui, por exemplo, a gente vê um filme, a gente entende coisas diferentes. A gente lê livro em prosa, a gente fez aqui para discutir o Helena Ferrante, até trechos que a gente lia igual, a gente entendia coisas diferentes. Então isso não tem nada a ver com o gênero poesia, né? Porque isso é um jargão, isso é muito subjetivo. Porque esses jargões, eles são muito mais da escola, né? Que é não entendo, o que o autor quis dizer. Por quê? Porque você não entende um monte de coisa que você lê em prosa, você não entende um monte de coisa que você lê em textos dissertativos, né, você não compreende, você não sabe o que o autor quis dizer, você não tem referência. Então, eu estou dizendo que essas coisas, elas não têm nada a ver com a discussão da poesia, porque elas são muito escolares, elas vêm de uma coisa assim, é igual a gente fala, né, não quero em geografia, para que decorar a sigla dos estados, isso não vai servir para nada, um abraço para Zuelo. Enfim, de que tem algo assim também que pesa sobre a poesia, que não tem a ver com a nossa vida adulta, né, tem a ver com a gente ter ficado fixado numa lógica de que a poesia é um elemento da escola e não da vida. Bonito. Eu tô pensando assim, isso, né, que é de... Quando eu li o Walt Whitman, né, na minha vida, o Folhas de Relva, é um livro, assim, que ele realmente mudou a minha vida. Eu lembro que eu acabava de ler, eu falava assim, eu não posso ler o Folhas de Relva de noite, porque senão eu não consigo dormir. Então, aquilo mudou a gestão da minha vida. Assim, se eu ler o Walt Whitman de noite, eu vou ficar pensando naquilo, eu vou querer mudar a minha vida, eu vou querer sair por aí fazendo tudo que eu queria fazer. É isso, assim, né, de que a poesia... E eu acho que uma teoria, eu vou compartilhar a teoria para a gente continuar a discussão, que vocês já ouviram, né? É porque também as pessoas querem aproveitar cada poema, né? Elas acham que elas têm que ler um poema, elas têm que gostar de um poema. Então, assim, nem o seu artista favorito, às vezes, quando, sei lá, lança um CD, você gosta de todas as músicas dele. Eu gostei de 4 músicas do álbum dele, você já acha ótimo. Cara, ele fez 4 músicas maravilhosas nesse álbum. Então, eu tenho essa teoria, se você comprou um livro de poesia, seja uma coletânea de diversos autores ou de um autor que você gosta, eu penso sempre assim, tem um poema que eu gosto nos 40 desse livro, poxa, tem um poema. Então, um poema é muita coisa. Um poema que me disse alguma coisa, que eu li uma coisa legal. Só você pensar que, às vezes, num livro de prosa, né, tipo assim, em 40 páginas, você lê, às vezes, uma coisa que você acha que vale a pena guardar para a vida. Né? O resto é só a história correndo, enfim. Às vezes eu penso assim, nossa, esse livro tem 3 poemas que eu gosto. Não, se um livro tem 3 poemas que eu gosto, eu falo, caraca, eu vou comprar. Esse livro é pra ter na minha estante, porque tem 3 poemas que eu gosto. Às vezes tem livro, gente, que eu pego assim, caraca, tem 50 poemas que eu gosto nesse livro, assim, eu quero ir na cidade da pessoa e falar, o que você fez com a minha vida aqui agora? Você tem que se responsabilizar por isso. Então, tô colocando também que o poema, ele é uma unidade muito pequena, né, e que a gente não precisa gostar de tudo que a gente lê, porque a gente não gosta nem dos livros grandes que a gente lê tudo, a gente não gosta de um monte de filme, porque imagina você ver os filmes que você não entende, eu não gosto, não gosto de cinema, sabe? Então, só porque a poesia também carrega esse fardo, né? Não entendi esse poema, não gosto de poesia. Então, por isso que eu fiz uma mostragem assim, será que você gosta de um? Aí, tem alguma coisa que você leu e falou, porra, essa porra aqui, muito boa. E Ulisses, vou além, eu acho que poesia não está só em livros de poesia, porque uma coisa, por exemplo, quem escuta o Deco falando aí agora, acha que o Deco é assim, você gosta do literal, mas eu duvido que ele não tenha gostado quando o Tolkien virou e falou, nem tudo que é ouro brilha, nem todos que vagueiam estão perdidos. Tem muita poesia em Senhor dos Anéis, por exemplo, eu duvido que o Deco não tenha gostado. E se não gostou, tá mentindo. Tem, inclusive, poema em verso lá, tem as canções. Tem, exatamente. Essa, por exemplo, do Nem Tudo Que Brilha é Ouro, Nem Todos Que Vagueiam Estão Perdidos, é uma das coisas mais lindas do mundo. E o Deco, se falar que não se emociona, está mentindo, porque eu conheço ele, eu tenho um arcabouço aqui, ó, íntimo, para saber que ele gosta, sim. Ele tá ali olhando. Gente, eu vou descrever para vocês como está o Deco nesse momento. A gente está gravando, a gente está com algumas câmeras ligadas.
O Dex tá olhando de soslaio, assim, ó, pra baixo, com o ombrinho meio curvado, assim, pra frente, sabe? Quando a pessoa tá querendo pagar de displicente, porque ele não está querendo admitir. É só isso que eu quero pintar pra você. Meio blasé, assim, né? Em verdade são ditas nesse programa, gente. Agora, olha só, vou só mover com a nossa pauta aqui. Depois eu quero ouvir do Deco se ele gostou de algum poema ou de algum verso. Que acontece muito isso, sabe, Deco? Tem poemas que você não gosta do poema, e meus livros de poesia são muito marcados, né? Eu rabisco muito. Tem poema que eu não marco poema. Assim, não é que eu gostei desse poema, eu gostei desse verso. Esse verso é a coisa importante para mim desse poema. Então, isso é uma coisa muito legal também, porque além dessa medida da poesia que é o poema, ela tem essa outra medida, nessa outra unidade de medida que é o verso. Às vezes um verso é o que você queria ouvir, porque, nossa, que legal que eu li isso aqui. Mas queria só mudar agora pro Gui, que o Gui falou que tem um poema importante na vida dele, que ele selecionou. Você fala disso pra gente, Gui? Então vamos lá. Você perguntou verso e poema, né? Então eu separei um verso e separei um poema. Um verso que eu acho muito importante, e pela música, e sempre que alguém me perguntar assim, fala um verso aí, é o que vai vir primeiro na minha cabeça, é um da Emily Dickinson, que logo nos primeiros versos do poema ela diz: porque eu não pude pagar para a morte, ela gentilmente pagou para mim. Eu acho esse gentilmente tão sensacional. Só queria dizer que eu amei esse verso já até anotei aqui para procurar ele, Gui. Nossa, eu acho lindo esse verso. Eu acho assim, a música dele tem todo o significado da questão da morte, né, da finitude, mas eu acho a música, o gentilmente que ela coloca no meio, eu acho incrível a música desses versos. Mas o poema que eu separei, eu não vou falar o significado que ele tem para mim, porque é muito importante, eu não quero dividir isso com ninguém, e aí cada um que tire o seu significado. Amei, já amei. Subjetivo. Subjetivo, total. Arrepiou o Deco ali. É o último poema do último livro do Paulo Henriques Brito, que é um poeta e tradutor carioca. O livro chama Nenhum Mistério, foi lançado pela Companhia das Letras em 2018. E aí o poema é Nenhuma Arte, e é o poema 4. Posso declamar? Deve. Por favor. Claro. Estamos aqui para isso. Uma vida inteira passada dentro dos confins de um corpo, junto ao qual vem atrelada a consciência. Peso morto que acusa o golpe sofrido e cochicha ao pé do ouvido, depois que o fato se deu. Nada que te pertence é teu. Único antídoto do nada entre as peçonhas da vida. Coisa por sorte encontrada e por desgraça perdida. Amor lega, em sua ausência, um lembrete à consciência. Se ela por acaso esqueceu. Nada que te pertence é teu. Princípio, tudo é contingente. Fim, toda luz termina em breu. Sentido, quem quiser que invente, quem não quiser se contente com este presente besta que, quando acabou a festa, a vida avara lhe deu. Nada que te pertence é teu. Olha, é isso. Acabou o programa aqui, então. Beijo a todos. Não tem nem o que falar depois. Eu amei esse poema. Não conhecia, conheço o Paulo Henriques Brito, mas não conhecia esse poema, amei. Lala, você tem algum poema para compartilhar com a gente? Amigo, tenho. Na verdade, eu tenho até 2, mas um deles é em inglês. @Xuxa Meneghel. Pra quem não sabe, minha filha foi alfabetizada em inglês. Vocês não merecem falar comigo nem com meu anjo. É uma época muito da minha vida que eu lia muito poema, gente. Foi uma época que eu tava muito ativa no Tumblr. Tinha muito poema lá, as pessoas compartilhavam muito poema, tanto poemas conhecidos quanto poemas de pessoas autorais, né? Enfim. Tem um poema dessa época que é em inglês, eu vou deixar aqui na descrição. Chama O Velho Astrônomo e o Seu Pupilo, tradução livre, mas eu acho que ele é bonito em inglês, não porque, meu Deus, inglês, grande língua, não, é porque como soa, eu acho bonito em inglês. Eu tenho medo de não fazer jus ao poema, vou deixar na descrição. E tem um do Borges, que atualmente é meu preferido, eu acho, que chama The Unending Gift, que é o Presente Sem Fim, que ele deu o título em inglês, e eu esqueci o nome do tradutor do livro, depois eu vou colocar bonitinho os créditos aqui na descrição também. Mas é assim. Um pintor prometeu-nos um quadro. Agora, em New England, fico sabendo que ele morreu. Senti, como outras vezes, a tristeza de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, por serem imortais.
Pensei num lugar predeterminado que a tela não ocupará. Depois pensei, se estivesse ali, com o tempo, seria apenas uma coisa a mais. Uma coisa. Uma das verdades ou hábitos da casa. Agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor, e a ninguém ligada. Existe de algum modo. Viverá e crescerá como uma música e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. Também os homens podem prometer, porque há na promessa algo imortal. Eu li este poema e fiquei assim, puta que pariu. Mas também foi um momento que eu li, que foi durante esse contexto de isolamento social, pandemia e perdas no geral. Uhum. Muito bonito. Amei também. Essa é a beleza da poesia, né? Ô Deco, agora então deixa eu falar. Eu falei assim lá, vou colocar esse poema aqui que eu acho que o Gui vai gostar, esse aqui acho que ela lá vai gostar. E eu coloquei alguns que eu falei assim, esse aqui é bom pro Deco, porque eu acho que o Deco vai abrir o coração pra poesia. Você chutaria quais são eles? Ô Liz, eu vou ser bem honesto, assim, eu li e eu tenho um que eu gostei mais, assim, eu tenho a tendência a gostar muito das coisas mais, tipo assim, tristes, que falam de morte. Eu gosto de música mais triste, assim, eu sou uma pessoa meio depressiva, meio, Isso né? tem um nome, chama Coração Poeta. Eu sou emo, né? Eu sou emo, mas tudo bem. E é tipo essa questão do vegetarianismo na minha vida. Assim, eu queria muito gostar de poesia. Como Eu queria assim? muito ser vegetariano, mas eu não consigo. Entendi. Eu falei com essa questão do vegetarianismo na minha vida, você não é. Eu acho muito bonito quem gosta e quem consegue, mas assim, é uma coisa que não me tocou. E às vezes eu sinto essa minha, que é uma ignorância, por você não conhecer de um tema, é ignorância. Essa ignorância da minha parte com a poesia é uma falta de curiosidade da minha parte, é uma falta, sei lá, às vezes eu não achei o poema que me toca. Mas assim, eu gostei muito desse da brevidade de Mônica Ortegas. Aham. Não, assim, com o tempo, não vou ler não, porque assim, a minha dislexia é uma barreira grande para poesia também. Mas, não é, mas assim, eu acho que eu achei bonito, mas é algo que eu não compraria um livro para ler sobre isso. Então, Deco, só para você saber, esse era um dos poemas que eu achei que você ia gostar. Que isso, Ulisses, você, assim, alma gêmea. Vários, eu coloquei vários aqui, eu falei, acho que esse aqui acho que o Deco pode gostar, porque fiquei pensando em vocês também. Porque o que eu tentei fazer também, gente, acho que isso é legal o nosso ouvinte ouvir, né, porque acho que a intenção desse podcast era a gente também falar de um tema que às vezes não aparece muito num podcast, né, de variedades. Eu coloquei poesia narrativa, poesia que tem história, poesia que tem humor, poesia que tem coisa séria, poesia curta, poesia longa, poesia, enfim, eu tentei mostrar assim, poxa, tem muito jeito de fazer isso aqui. Gente, deixa eu fazer o seguinte, como a Laís compartilhou um poema, o Guilherme também, eu não tenho nenhum aqui que eu queria compartilhar, mas eu vou compartilhar um que eu coloquei pro Deco, lá na lista, que aí preenche o poema do Ulisses do Deco, tá bom? Antes da gente ir para a parte final aqui, pra gente finalizar o podcast. O poema é Vietnã, da Wisława Szymborska. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu? De onde você vem? Não sei. Por que você cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que você mordeu meu dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra, você tem que escolher. Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. Esse é o poema Vietnã, da Wisława Szymborska. Por que eu escolhi esse poema para o Deco?
Porque o Deco é uma pessoa muito ligada aos filhos, né? A filha. Né? Ulisses, por favor, não me comprometa. Bianca, é só um. Mas eu lembro que a primeira vez que eu li esse poema, você fala assim, essa mulher só sabe falar não sei, ela não sabe nada, que é uma pessoa na guerra, né? Provavelmente uma toca cavada na terra, escondida com umas crianças, não sei que buraco que ela tava, mas a única coisa que ela sabe é: esses são seus filhos? São. Isso eu sei. Eu não sei mais nada, mas isso eu sei. Então, eu lembro que eu me emocionei muito lendo esse poema, falei, vou colocar um pro Deco que tem a ver com filhos. Deco tem tanto poema lindo sobre filhos, tem um que vou te mandar depois que você vai até chorar, de tão bonito que é. Mas o meu problema não é com a falta de beleza, não. Mas assim, pra mim isso é uma entrevista. O seu problema é com gênero? Eu acho que o meu problema maior com a poesia pode nem ser um problema com a poesia em si, mas eu acho que pode ser com essa amplitude do que pode ser poesia, porque você pode escrever qualquer coisa e identificar como poesia. Mas olha só, você está falando que uma coisa é ruim porque ela pode ser muito ampla. Então eu tô assumindo que meu problema pode ser isso. Tipo assim, de eu achar que eu tenho que entender tudo e que eu tenho que encaixar em prateleiras as coisas nomeadas. Exato, e talvez seja de uma ideia pré-concebida, de que a poesia seria algo, né? Sim, pode ser. Gente, vamos finalizar agora o podcast. Assim, queria falar para o nosso ouvinte, para os meus amigos aqui de podcast, que eu acho que o meu objetivo principal, né, o altruísta, era esse, né, de dar um pouco de presente para as pessoas. Eu acho que quando a gente apresenta um poema bonito, é um presente para as pessoas, né? Assim como quando a gente apresenta um livro, uma música e tudo. O egoístico é porque eu vou convencer os meus amigos da varanda a publicar o meu livro de poesias. Então, eu estou aqui fazendo, né, como é que chama, o lobby do meu livro, para eles quererem publicar. Mas perguntas para finalizar. Vocês acham que durante a nossa conversa podcast alguma coisa mudou na sua percepção do que é uma poesia, um poema? Ou você ficou com desejo? Talvez eu queira ler poemas, talvez eu queira ver melhor isso aqui. Conta aí vocês para mim, amigos. Ulisses, eu assumo que é uma coisa que é um desejo, já te falei algumas vezes, de perder esse preconceito que eu tenho com poesia. Eu gostaria muito de ler mais e ter interesse em conhecer mais. Assim, eu acho que, quem sabe, resolvi uma questão, que eu acho que é a minha questão de organização, de controle, de querer categorizar tudo em lugares na minha cabeça, pode ser uma coisa, mas assim, eu queria muito conseguir que isso entrasse na minha cabeça, assim, eu acho que é um passo. Eu acho, assim, Instituto Laís Cerqueira, né, voz da minha cabeça, que tudo bem também se não entrar. Sim, mas eu acho que às vezes você tem uma opinião de uma coisa sem ter um mínimo de conhecimento, sem ter procurado, eu acho ruim, sabe? Mas eu acho que isso que a Laís falou, super importante, porque tem um poema que eu mandei sobre isso, que é da Wisława Szymborska também, que é: alguns gostam de poesia, porque as pessoas não precisam de gostar de poesia, como tem gente que nem gosta de ler. Eu tenho uma amiga muito querida, um beijo, Marcela, para você, Manhães. Marcela compra os meus livros, divulga nas redes sociais, sempre com a tag: não li, não vou ler, sabe, não me obriga a ler esse negócio. Marcela é uma pessoa inteligentíssima, com conversas interessantíssimas, e, né, isso não quer dizer que ela tenha que ler. Então, mas eu acho que para a gente pensar também que esse é só um lugar. Como diria o jovem do Twitter, normalize não gostar de poesia. Nós precisamos normalizar não gostar. Tô super normal, então. Não é? Normalize não normalizar as coisas. Normalizou tudo. Gui? Eu acho que sempre que a gente conversa assim, sobre poesia, dá vontade, né, de ler mais. Eu acho que talvez essa daí explique até um pouco assim um pouquinho do sucesso assim do cinema e das séries, é que você tem com quem conversar sobre aquilo, né? Você vê e se você gosta de algo, você quer conversar. Agora, quem gosta de literatura, principalmente poesia, em muitas situações termina ali uma obra querendo falar sobre ela, mas não tem com quem conversar porque ninguém leu. E no caso da poesia, eu acho que isso daí é ainda mais forte. Então, só o fato da gente estar aqui conversando e cada um contando aí sua experiência, dá vontade de terminar aqui e buscar alguma outra coisa, que eu acredito que é o que o ouvinte aí também deve estar aí como sentimento. Sim, lembrando ao ouvinte que vai ter o material do Ulisses aqui para fazer download. E os poemas que a gente citou vão estar aqui também. Será que a gente pode colocar para fazer download esse material? Pelo menos os nomes dos poemas a gente vai deixar assim, com certeza. A gente vai verificar se vai poder deixar material ou não, mas os nomes estarão ali.
eu queria indicar um livro de poesia que eu não coloquei nenhuma poesia desse livro pra gente no nosso material, porque ele é muito grande. Essas poesias têm, sei lá, 10 páginas, os poemas, né? Mas é um livro que eu li assim recentemente, ele mudou meu jeito de escrever, mudou meu jeito de pensar várias coisas, ele mexeu comigo em muitos níveis. Ele chama Um Teste de Resistores, eu já indiquei ele aqui, acho que no Melhores do Ano. Ele é de uma autora que chama Marília Garcia. Essa é a minha indicação de livro. Mas queria indicar também a vocês que estão ouvindo de diversos lugares, né, do Brasil e do mundo, porque nós sabemos que nossos ouvintes, né, apesar de poucos, estão realmente espalhados pelo mundo. Procure autores, né, que estão próximos de você. Por quê? A poesia é muito produzida localmente. Ela às vezes não ganha o mercado nacional, mas tem muitos autores, provavelmente na sua cidade, no seu estado, que produzem coisas muito boas. Aqui em Juiz de Fora eu acompanho alguns poetas, né? Uma das maiores editoras, né, de poesia do Brasil, que é a Macondo, nasceu em Juiz de Fora, né? Hoje ela está aí com o Otávio, já teve muitos editores envolvidos. E tem poetas que são pessoas assim que realmente estão incluídas na minha vida, que passaram a fazer parte, né, do que eu penso, do que eu leio, do jeito que eu escrevo, como a Laura Cisa, a Nelise Freitas, a Renata de Aragão Lopes, enfim, entre outros tantos. Eu tenho um post lá, se for no blog da Varanda, eu falo dos autores de Juiz de Fora. Mas enfim, procure ler poesia, ela está perto de você. Se você quer achar poetas, você vai achar poetas na sua cidade, tenho certeza. Então, é só você procurar por aí. Eu vou indicar um livro, que foi o último livro que eu terminei de ler, que eu fiquei assim, arrasada, destruída, e que eu acho que tem trechos muito poéticos, tipo esse aqui, atenção. Será que ela supôs realmente que eu não o reconheceria? Pois se poderia reconhecê-lo por um toque, por seu cheiro. Poderia reconhecê-lo mesmo estando cego, somente pelo ruído de sua respiração ou pelo som dos seus passos. Poderia reconhecê-lo na morte, no fim do mundo. Não sei se você ouviu com as maritacas aqui cantando ao fundo da minha casa, mas é um trecho do Canção de Aquiles. Inclusive, mandei um áudio ali pro marido do Lício, o Henrique, que é assim, o meu grande amigo conhecedor de coisas gregas em geral. Mas então eu recomendo muito, gente. Canção de Aquiles é de uma autora, Madeline ou Madeline Miller. A minha indicação, olha, eu acho que talvez seja a melhor indicação que eu já dei em todos os podcasts, tá? Eu diria que essa aqui é a melhor, tá? Peraí, deixa eu anotar. É um livro de uma poeta norte-americana. Deixa eu só contar rapidinho como é que eu cheguei nesse livro, porque eu não sou um amante de poesia. É porque é muito difícil a gente ter assim uma aclamação universal. E esse livro teve nos Estados Unidos e foi lançado em 2014. E era tanta gente falando do livro que eu importei. É o único livro de poesia que eu importei na minha vida. Porque eu fui no hype mesmo. Eu acabei gostando muito do livro porque ele é parte poesia, parte ensaio crítico. E aí o livro ele até ganhou o National Book na parte de poesia e ficou finalista na parte de crítica. Então quase que ele ganha aí, com o mesmo livro, ganha aí 2 prêmios do National Book. E aí eu descobri, assim, sem querer, faz poucas semanas que eu descobri isso, que uma editora brasileira publicou esse livro aqui, saiu no ano passado, em 2020, a editora Jabuticaba, e o livro chama Cidadã, uma lírica americana, que é da Cláudia Rankine, que fala aí sobre a experiência do racismo na América contemporânea. E uma revista americana fez quando terminou 2019, ela fez umas enquetes, assim, melhores livros da década. Então, assim, melhor livro de ficção, de não ficção, de poesia. E tinha uma outra enquete que era assim, quais livros dessa década serão lidos nos próximos 10 anos? E ele ficou em primeiro lugar. Então, realmente, o livro, ele, assim, é um milagre, o livro. E aí, assim, sem nenhum barulho, ele chegou no Brasil. E eu não vi ninguém comentando. Então, acho que vale a pena a enfática recomendação. Meu Deus, eu quero agora. Gente, uma recomendação do Gui. Eu também estou aqui procurando o livro para comprar. O Gui, eu vou começar a gente contratar o Guilherme na Varanda para indicar os nossos livros da Varanda. É só indicação acertada. Tem selo Gui, tem qualidade. Beco, dá uma indicação pra gente. Então, eu não sei se eu já indiquei esse livro, mas é um livro que eu tô acabando de ler. E esse eu tô gostando muito, é do autor brasileiro, Felipe Castilho, O Serpentário. É um livro muito bonito. Eu até mostrei pro Ulisses quando a gente estava editando o Quase Último A1. Não sei se vocês sabem, o Ulisses escreveu um livro agora, a gente lançou na Varanda. Lindíssimo. É um livro que eu comprei sem saber de nada do livro e eu estou me surpreendendo muito. É uma história que eu achei que eu não tenho interesse nenhum, mas eu achei o livro tão bonito. E às vezes é tão bom comprar um livro pela capa, não é? Amo também. Nossa,
E assim, leiam, é o segundo livro que eu tô lendo dele, o primeiro livro dele é o... Como é que é o nome dele? Que é um livro muito bom também, que eu já indiquei no podcast, A Ordem Vermelha. Vocês não estão vendo, não? Eu tô mostrando o livro, tá, gente, no vídeo, para as pessoas saberem. E Serpentário. Se você tá com um buraco aí de uns 2 dedos na sua estante, precisando de um livro bonito, pode comprar o Serpentário, tá? Olá, aqui é a Laís, versão editora do programa. Eu tô entrando aqui porque a nossa captação de áudio, no finzinho dela, ficou um pouquinho prejudicada. Então, para despedir decentemente de você, que acompanhou o episódio até aqui, também em nome dos meninos, eu vim dar um tchau. E também te pedir, caso você não nos siga nas redes sociais oficiais da Varanda, é sempre @aqui na varanda. Aqui na varanda. Vai estar aqui no post também. Inclusive nosso WhatsApp, caso você queira mandar um áudio, conversar com a gente, sugerir temas, enfim. Aproveitando também o gancho da captação de áudio, nós mudaremos de estúdio online, digamos assim. Então, a nossa captação vai melhorar, finalmente. A gente ficou parada, né, durante parte da pandemia. No caso do podcast, né, a Varanda em suas outras instâncias continuou a todo vapor, mas o podcast ficou alguns meses parado. Agora a gente retornou e agora a gente também vai melhorar a nossa forma de captação à distância. Então, contem conosco, tá bom? Mais uma vez, obrigada por escutar, né, esses 4 xaropes. Beijo!